Você já sentiu que está enfrentando batalhas que parecem maiores que você, que está lutando sozinho e o peso da vida parece esmagador? Quantas vezes você se pegou pensando: eu não sei como vou continuar, as forças estão se esgotando, as batalhas estão ganhando e eu estou perdendo? A sensação de estar sozinho em meio ao caos pode ser aterradora, não é? Mas e se eu te dissesse que essa luta não precisa ser enfrentada sozinho? E se eu te dissesse que há um poder, uma presença divina, pronta para lutar suas batalhas por você, pronto para te dar a força que você tanto busca? E esse poder não está distante, não está apenas reservado para alguns privilegiados. Ele está aqui, ele está em você. A promessa que eu quero fazer a você agora é simples, mas profunda. O Espírito Santo está pronto para lutar por você. Não, você não está mais sozinho. Você não precisa mais lutar com as suas forças, com as suas falhas, com o peso da culpa e da vergonha. Você tem acesso ao maior poder do universo. E esse poder quer te guiar, te fortalecer e te libertar. Eu sei que a tentação é tentar resolver tudo por conta própria, talvez por orgulho, talvez por medo de parecer fraco aos olhos dos outros. Mas a verdade é que, quando lutamos sozinhos, a derrota é inevitável. O Espírito Santo não é uma ideia distante ou uma doutrina para ser discutida em debates teológicos. Ele é o próprio poder de Deus agindo em você. O mesmo Espírito que pairou sobre as águas da criação, que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Cristo dos mortos. Ele está pronto para lutar suas batalhas. Ele está aqui, agora, batendo a porta do seu coração. Sabe o que é mais assustador? Que muitos de nós estamos vivendo em derrota, não porque Deus nos abandonou, mas porque ignoramos esse ajudador. Ele está ali, pronto para nos guiar, para nos dar forças, para nos levantar quando caímos. Mas muitas vezes, com o coração endurecido, resistimos. Achamos que podemos fazer tudo sozinhos. E o que acontece? Percebemos que, apesar de nossos esforços, o medo, a ansiedade, o vício, as dúvidas ainda nos assombram. Mas e se você finalmente parar de lutar sozinho? E se você permitir que o Espírito Santo ocupe o seu lugar? No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, está escrito: enchei-vos do Espírito. Isso não é uma sugestão, é um comando. Deus está nos chamando para nos esvaziarmos de nós mesmos, para abrir espaço para o Espírito Santo, porque não podemos ser cheios de sua presença enquanto ainda estamos cheios de orgulho e autossuficiência. Você precisa se esvaziar para ser cheio. E quando você se esvaziar, o Espírito virá, e ele trará consigo tudo o que você precisa. Aqui está a virada que você não esperava. O Espírito Santo não é apenas aquele que nos conforta. Ele não é apenas aquele que nos acalma. Ele é o poder de Deus, a força divina que move montanhas, que traz vitória, que rompe cadeias. Quando você se rende completamente, ele não apenas te ajuda a enfrentar a dor ou a luta, ele te leva além daquilo que você imagina. Ele te capacita a ir mais longe do que você jamais poderia com suas próprias forças. E eu te pergunto, por que continuar lutando com suas próprias armas? Por que continuar tentando resolver tudo sozinho? Isso nunca vai funcionar. Pode até funcionar por um tempo, mas o fardo se torna insuportável. As lutas começam a acumular e, em algum momento, você vai perceber que está caindo. E é aí que entra o Espírito Santo, pronto para te levantar. Quando você permitir que o Espírito Santo tome o controle, algo incrível acontecerá. Não é só sobre vitória, não é só sobre vencer os problemas da vida, é sobre transformação. Quando o Espírito entra, ele começa a trabalhar dentro de você de uma forma que nada mais pode fazer. Ele purifica, ele transforma, ele renova, ele te dá uma nova visão, uma nova perspectiva. Ele não vem para ser coadjuvante da sua vida, ele vem para ser o protagonista. Agora,
Vou te desafiar a uma verdade que pode chocar você. Você precisa abandonar o controle. Isso não significa passividade, como muitos pensam. Significa confiar. Significa confiar que Deus, por meio do Espírito, sabe o que é melhor para você. Ele sabe como lutar suas batalhas melhor do que você jamais poderia. Quando você finalmente se render, não haverá mais espaço para medo, para insegurança, para fraqueza. O Espírito Santo vai ocupar todos esses lugares. E você vai ver como, em um piscar de olhos, as correntes vão quebrar, as portas vão se abrir e a paz vai tomar conta do seu coração. Você sabe, a sensação de estar lutando sozinho, essa dor, esse cansaço, ela vai embora. Porque quando você permite que o Espírito Santo lute suas batalhas, você não precisa mais temer. Ele é mais forte do que qualquer problema, qualquer medo, qualquer dor, e ele vai lutar por você. Agora, a única coisa que você precisa fazer é abrir seu coração e se render a ele. Neste momento, o Espírito está esperando. Ele não vai forçar sua entrada, mas ele está batendo a porta do seu coração, esperando para ser bem-vindo. E se você permitir que ele entre, se você se abrir para ele, tudo mudará. Porque você não foi chamado para lutar sozinho. Você foi chamado para caminhar com o Espírito Santo. E ele vai te guiar à vitória. Você já tentou resolver tudo com suas próprias forças, mas parece que quanto mais você tenta, mais difícil fica. Já se pegou pensando, eu não sei o que fazer. As coisas não estão funcionando. Estou exausto. Não consigo mais lutar sozinho? É um lugar sombrio, não é? Esse sentimento de estar preso, de já ter tentado todas as saídas possíveis e ainda se sentir impotente. A vida, com todas as suas dificuldades e desafios, às vezes nos coloca em uma posição onde simplesmente não conseguimos mais avançar. Às vezes parece que, por mais que você se esforce, a vitória nunca chega. A luta é constante, os obstáculos são grandes demais e a sensação de derrota começa a dominar. Mas o que se passa quando você percebe que, apesar de todo o esforço, você ainda não tem a força necessária para seguir adiante? O que se passa quando chega ao ponto de perceber que não pode fazer isso sozinho? Eu sei que a tentação é tentar lutar. Lutamos com nossas forças, com nossa inteligência, com nossa vontade. Tentamos consertar tudo com nossos próprios métodos, acreditando que a vitória virá pela nossa força. E acredite, não é que você seja fraco ou incapaz. Não é uma questão de falta de habilidade ou coragem. A verdade é que você não foi projetado para enfrentar as batalhas sozinho. E se eu te dissesse que você está tentando da maneira errada, você está tentando lutar com suas próprias forças quando deveria estar rendendo-se ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas um conselheiro em momentos de crise. Ele é a presença de Deus que vem para assumir as batalhas que você não pode vencer. Ele vem para lutar por você. E a razão pela qual você está se sentindo exausto, sem forças, sobrecarregado, é porque você está ignorando o maior poder que poderia estar ao seu lado, ajudando-o. O Espírito Santo quer tomar o controle. Aqui está a verdade. Você não precisa continuar carregando esse peso sozinho. Em Efésios 6:10, Paulo nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que isso significa? Significa que a força que você precisa não vem de você, mas do Espírito de Deus. Você precisa parar de confiar apenas no seu próprio esforço e começar a confiar no poder sobrenatural de Deus. Você foi feito para viver com o poder do Espírito, não para lutar sozinho. Eu sei que é difícil aceitar isso, porque no fundo há uma luta interna. Aquele orgulho que te diz para continuar tentando, para não mostrar fraqueza. Eu posso fazer isso, eu vou dar o meu melhor. Mas a verdadeira liberdade vem na rendição, não na luta constante. O Espírito Santo não está esperando que você seja perfeito. Ele não está esperando que você resolva tudo sozinho. Ele está esperando que você se entregue. Ele está esperando que você diga:
Senhor, eu não posso mais fazer isso por conta própria. Eu preciso de Ti. Quando você se rende, você abre espaço para o Espírito Santo operar em sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Ele não vem para ser um coadjuvante na sua história. Ele vem para ser o protagonista. Ele não vem para te dar conselhos. Ele vem para agir em seu favor. Ele quer te capacitar a enfrentar aquilo que você não pode sozinho, a lutar contra as batalhas que parecem grandes demais. Mas o que acontece quando você não se rende? Quando você resiste ao Espírito e insiste em lutar sozinho? As coisas ficam mais difíceis, o peso aumenta, você sente o desgaste. E no final, o que você tem é um ciclo de frustração e exaustão. A realidade dura é que, por mais que tente, você não pode vencer todas as batalhas com suas próprias forças. E aqui está a virada que você não espera. Não importa o quanto você tenha falhado até agora. Não importa quantas vezes você tenha tentado e não conseguido. O Espírito Santo está esperando para entrar e te ajudar. Ele não está lá para te criticar, para te julgar, para te rebaixar. Ele está lá para levá-lo a uma nova dimensão de vitória, para te dar forças onde você é fraco. Ele é o que você precisa para vencer o que você não pode vencer sozinho. Você precisa de rendição, não de esforço. Você precisa de rendição, não de mais tentativas. Quando você finalmente decide dar o controle a Ele, o Espírito Santo não só te ajuda a enfrentar os desafios, ele te capacita para algo que você nunca imaginou. Ele não é apenas o ajudante, ele é a própria força divina. Ele transforma suas lutas em vitórias. Então, pare de lutar sozinho. Pare de buscar soluções nos seus próprios métodos e comece a confiar em Deus. O Espírito Santo quer te capacitar, te dar vitória, transformar sua vida, não mais pela sua força, mas pelo poder de Deus. Quando você se rende, Ele entra. E quando Ele entra, as coisas mudam. A verdadeira transformação não vem da nossa capacidade, mas da nossa rendição ao Espírito Santo. Ele está esperando para ser convidado para a batalha. E quando Ele entrar, você verá as correntes caírem, os muros desmoronarem e as vitórias que pareciam impossíveis se tornarem uma realidade. Não tenha medo de se entregar. É nessa rendição que você encontra a verdadeira liberdade. E se eu te dissesse que o poder que você busca não é uma ideia vaga ou um conceito distante, mas uma força viva, pulsante e atuante? E se você soubesse que, dentro de você, já existe o poder que pode transformar tudo ao seu redor? Eu sei, isso pode soar quase surreal. Pode ser difícil acreditar que, em meio às suas lutas diárias, você tenha acesso ao maior poder do universo. Mas e se eu te dissesse que esse poder não é algo que você precisa buscar lá fora? Não, ele não está distante, nem é reservado para alguns poucos escolhidos. Esse poder já está em você. Ele não é um conceito teológico, uma doutrina vazia. Ele é a própria presença de Deus, o Espírito Santo, que habita em você. E ele não é uma ideia abstrata para ser discutida em livros. Ele é real, ele é poderoso, ele é Deus. Quando você entende isso, tudo muda. Você começa a perceber que quando se rendeu ao Espírito Santo, não está apenas pedindo ajuda, você está pedindo para ser empoderado pelo próprio Deus. Isso é uma revolução no seu entendimento espiritual. Não é sobre buscar poder em algum lugar. É sobre reconhecer que esse poder já está dentro de você, aguardando apenas a permissão para atuar. O Espírito Santo não é um conceito distante ou uma doutrina para ser debatida. Ele é a presença de Deus dentro de você, e Ele quer agir na sua vida agora, não amanhã, não no futuro, agora. Eu sei que muitas vezes você se sente como se estivesse lutando sozinho, como se estivesse lutando contra o vento, contra uma tempestade que não acaba. Você tenta, tenta e tenta, mas as forças parecem se esgotar. E é aí que entra o choque de realidade.
O que você tem ignorado durante todo esse tempo é o poder que já está à sua disposição. O Espírito Santo não é uma ideia que você lê em livros. Ele é a força que move montanhas, que abre portas impossíveis, que quebra correntes que você pensava que jamais se soltariam. Em Romanos 8:11, Paulo nos lembra que: "E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita." Você compreende o que isso significa? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que fez com que o impossível se tornasse realidade, esse Espírito habita em você. Não há nada, absolutamente nada, que esse poder não possa fazer. Não há força maior, não há barreira que ele não possa destruir. E por mais que você se sinta fraco, por mais que ache que as batalhas estão além das suas forças, o Espírito Santo é mais forte do que qualquer coisa que você está enfrentando. Ele não é um ajudante qualquer, ele é Deus em ação. Então, por que você tem lutado sozinho? Por que você tem se esforçado tanto para vencer as batalhas por conta própria, quando o próprio Deus está esperando para lutar por você? Eu sei que pode ser difícil, porque muitas vezes a tentação é tentar resolver tudo com as nossas próprias forças. Tentamos controlar, tentamos fazer as coisas do nosso jeito. E por mais que tentemos, a verdade é que, sem o Espírito Santo, as coisas se tornam impossíveis. Mas aqui está a verdade que você precisa abraçar. Quando você se rende ao Espírito Santo, você não está apenas entregando a Ele as suas lutas. Você está se entregando ao poder divino, ao poder que move o universo, ao poder que trouxe Jesus de volta à vida, ao poder que muda tudo. O Espírito Santo não é uma ideia. Ele não é uma teoria teológica. Ele é a força viva de Deus e Ele quer operar na sua vida de maneira poderosa e sobrenatural. Eu sei que talvez você esteja pensando, mas eu não sou digno desse poder. Eu sou falho, eu sou fraco, eu cometi erros. E isso é exatamente o que o inimigo quer que você acredite. Ele quer que você acredite que você não é digno, que o Espírito Santo só pode agir nas pessoas perfeitas, nas pessoas que não têm falhas. Mas a Bíblia nos ensina algo muito diferente. O Espírito Santo não vem para habitar apenas em pessoas perfeitas. Ele vem para habitar em vasos quebrados, em pessoas que, como você e eu, não somos perfeitos. Ele vem para nos transformar e nos capacitar a fazer o impossível. Então, se você está cansado de lutar sozinho, se você está exausto, sentindo que não consegue mais, deixe o Espírito Santo agir. Não mais com suas próprias forças, não mais com seus próprios recursos limitados. Quando você se rende ao Espírito Santo, você não só tem o poder de Deus à sua disposição, mas também tem a direção que você tanto precisa. Ele vai te guiar, vai te dar discernimento, vai te mostrar o caminho, mesmo quando a estrada parece escura. O Espírito Santo é a chave para abrir as portas que você não pode abrir, para romper as barreiras que você não pode romper. Ele é o fogo que pode purificar a sua vida, que pode te dar coragem para enfrentar o que antes parecia impossível. E Ele está te chamando agora, não para te condenar, mas para te empoderar. Então pare de lutar sozinho, deixe o Espírito Santo ser a força que você tanto precisa. Ele não é uma ideia, ele é o poder de Deus, e esse poder já está em você, esperando para ser liberado. Quando você o deixa entrar, tudo muda. Você não será mais o mesmo. Você já se sentiu como se estivesse segurando tudo sozinho, tentando controlar cada situação, tentando ser forte, mas por dentro a sensação de fracasso se acumula. E se eu te dissesse que, ao tentar segurar tudo, você está apenas prolongando a dor e ignorando a ajuda que já foi oferecida? Parece familiar? A sensação de que, por mais que você tente, nunca consegue ser o suficiente?
a luta constante para controlar tudo, para manter as aparências, para parecer que tem tudo sob controle, quando na verdade você está se afundando em um mar de incertezas e fraquezas. Eu sei que por dentro você se sente cansado, cansado de fingir que está bem, cansado de carregar um fardo que não foi feito para ser carregado. E a verdade dura é que enquanto você tenta controlar, está ignorando a ajuda que foi enviada para libertá-lo, para transformar a sua vida. A ajuda divina que, se você permitir, vai mudar tudo. E o que é mais difícil de entender, essa ajuda não é uma opção de última hora, ela já está disponível para você, agora mesmo. Aqui está o choque de realidade. Enquanto você está lutando contra seus próprios medos, tentando controlar o incontrolável, o Espírito Santo está esperando. Ele não é o plano B. Ele nunca foi o último recurso em momentos de desespero. Ele é o plano, ele é o poder de Deus em sua vida, e ele foi enviado não para ser ignorado, mas para assumir o controle. O problema não é a falta de poder, mas a resistência a se render a ele. O Espírito Santo não vai forçar a entrada, mas ele está sempre ali, pronto para agir, pronto para tomar as rédeas. Em Efésios 5:18, Paulo nos desafia com uma instrução clara: enchei-vos do Espírito. Isso é mais do que um convite, é uma ordem. Como podemos ser cheios do Espírito se estamos preenchidos com nossas próprias forças, com o nosso ego, com o nosso medo? A rendição, a verdadeira rendição, começa quando você coloca para baixo o peso da autossuficiência e diz: eu não consigo mais fazer isso sozinha. Senhor, venho a Ti me rendendo para que o Teu Espírito assuma o controle. Isso é um ato de humildade que faz toda a diferença, porque enquanto você resiste, o Espírito não pode operar plenamente. Ele não pode mover-se em um coração que ainda se agarra ao controle. Imagine o que aconteceria se você finalmente se rendesse, se você entregasse ao Espírito Santo tudo o que você está tentando controlar, todas as preocupações, todos os medos, todas as frustrações. Quando você se rende completamente, quando você diz: Espírito Santo, eu não tenho mais forças, mas sei que Tu tens. É aí que a verdadeira transformação começa. A sensação de estar sobrecarregado, de não saber para onde ir, se dissolve. Porque o Espírito Santo não é um conselheiro que sugere um caminho. Ele é o guia que te leva à vitória. E você não tem que lutar sozinho. A virada aqui é profunda. Você não está chamado para lutar com suas próprias forças. O Espírito Santo não veio para ser um coadjuvante na sua vida. Ele veio para ser o protagonista. Ele quer te guiar, te capacitar, te dar as ferramentas para que você viva uma vida vitoriosa, uma vida supernatural. Você não foi feito para lutar contra as forças da vida sem ajuda. Quando você se rende ao Espírito, Ele toma o controle e começa a mudar sua realidade. Aqui está a grande surpresa. A chave para a sua vitória não está em você fazer mais, mas em você permitir que o Espírito Santo faça o que você não pode. E o que o inimigo quer que você acredite é que você precisa lutar ainda mais, ser mais forte, ser mais perfeito. Ele quer que você acredite que sua força e suas habilidades são o único recurso de que você dispõe. Mas a verdade é que sua vitória vem de uma rendição total ao Espírito Santo. Ele não vem para ser um conselheiro que te dá boas ideias. Ele vem para ser o poder de Deus que te leva para além do que você jamais imaginou. Por isso, a próxima vez que você sentir que a luta é maior que você, que a pressão é insuportável, lembre-se disso. Você não está sozinho. O Espírito Santo está esperando para entrar, para tomar o controle, para mudar o curso da sua batalha. Ele não é uma ideia, ele é uma força viva e ele deseja agir em sua vida. A única coisa que você precisa fazer é se render, não mais no controle,
Não mais tentando fazer tudo com suas próprias forças, mas se entregando ao Espírito, permitindo que Ele conduza sua vida, suas escolhas e suas batalhas. E quando você fizer isso, verá que a vitória não vem por sua força, mas pela força do próprio Deus. Você não precisa mais carregar esse fardo sozinho. O Espírito Santo está pronto para lutar por você. Você já sentiu que, por mais que tente, parece que está apenas sobrevivendo e não realmente vivendo? E se eu te dissesse que ao se render ao Espírito Santo, você pode parar de apenas sobreviver e começar a viver de maneira sobrenatural? Essa sensação de estar à deriva, de passar pelos dias sem realmente viver, é algo que muitos de nós conhecemos bem. A rotina pesa, os problemas se acumulam, e a vida parece passar sem emoção, sem propósito, sem uma razão para se levantar de manhã. E apesar de todas as tentativas de dar significado à vida, o vazio permanece. Você tenta, se esforça, e o que você consegue é sobreviver. É quase como se estivesse preso em uma bolha de mediocridade, onde o desejo de algo mais é sufocado pelas limitações da realidade. Agora, imagine o que aconteceria se, em vez de apenas sobreviver, você passasse a viver com propósito, com poder, com uma paz inabalável que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus em você. Isso não é uma promessa vaga ou um sonho distante. É a vida que o Espírito Santo oferece a você. Não uma vida comum, mas uma vida sobrenatural, onde você não depende de suas próprias forças, mas da força divina para enfrentar qualquer desafio. A virada aqui é surpreendente. Você foi feito para algo maior do que apenas passar pelos dias. Você foi feito para viver de maneira sobrenatural, para caminhar em sintonia com o Espírito Santo, para enfrentar as batalhas da vida com a autoridade de quem tem o poder de Deus dentro de si. Quando o Espírito Santo assume o controle, ele não só te dá forças para sobreviver, mas te capacita para viver de maneira vitoriosa, para viver além dos seus próprios limites, para viver no poder de Deus. Em Romanos 8:11, a palavra nos lembra que, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos também dará vida aos seus corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Isso não é apenas um versículo bonito. Isso é uma verdade radical. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo poder que venceu a morte e o inferno, habita em você. E se Ele está em você, o que pode te parar? Quais são os obstáculos que podem resistir ao poder de Deus agindo em sua vida? Agora, pare por um momento e pense. Quantas vezes você se limitou ao que é possível na sua própria força? Quantas vezes você acreditou que a vida tinha que ser uma luta constante, uma busca sem fim por algum tipo de vitória que sempre parecia distante? A verdade é que, quando você se rende ao Espírito Santo, você não está mais preso aos limites da carne, à visão limitada dos seus próprios olhos. Você começa a ver com os olhos do Espírito, começa a caminhar no poder do Espírito, começa a ver impossíveis se tornarem possíveis. A chave está na rendição. Você não foi chamado para sobreviver. Você foi chamado para viver em poder, para viver cheio do Espírito Santo, para viver com a autoridade de Deus em sua vida. Isso não significa que as dificuldades desaparecerão, mas significa que você as enfrentará com um poder sobrenatural. Você não estará mais lutando com suas próprias forças, mas com as forças de Deus. E isso muda tudo. Não é mais sobre o quanto você pode suportar, mas sobre o quanto Ele pode fazer por meio de você. A mudança vem quando você se rende completamente. Quando você decide parar de lutar contra as ondas sozinho e começa a deixar o Espírito Santo conduzir sua embarcação. Isso não significa que as águas vão se acalmar imediatamente, mas significa que com o Espírito você pode navegar por qualquer tempestade. Quando você se rende ao Espírito Santo,
ele transforma a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Ele começa a te capacitar para viver o sobrenatural todos os dias. Não é sobre esperar que as coisas melhorem, é sobre mudar a forma como você vê e vive as coisas. Então, se você está cansado de apenas sobreviver, se você está exausto de tentar lutar com suas próprias forças, a resposta é simples. Permita que o Espírito Santo te capacite para viver. Permita que ele entre, que ele transforme sua vida. Ele não vai apenas te ajudar a sobreviver, ele vai te capacitar a viver de maneira sobrenatural. E quando você viver no poder do Espírito, você começará a ver que, com ele, tudo é possível. O Espírito Santo não é uma ideia distante ou algo que apenas pregadores ou missionários precisam. Ele está disponível para qualquer pessoa que se renda a ele. Ele é o combustível para uma vida extraordinária. O poder que torna o impossível possível. E quando você deixar que ele entre, você não vai mais lutar por sobreviver. Você vai começar a viver a vida que Deus planejou para você. Você já se pegou tentando entender os motivos pelos quais está lutando tanto? Ou talvez já tenha se perguntado: por que a vida parece estar sempre me colocando à prova? Por que sempre eu, tenho que passar por isso? E se eu te dissesse que as suas lutas não são uma maldição, mas uma preparação divina para algo maior? É difícil, não é? A sensação de estar sendo constantemente testado, de enfrentar batalhas que parecem não ter fim. Muitas vezes, você se encontra preso em um ciclo de tentativas e falhas, com a sensação de que a vida está tirando tudo o que você tem. Você se esforça para seguir em frente, mas cada passo parece ser mais pesado do que o anterior. E aí vem a grande questão: você realmente acredita que as suas batalhas têm um propósito? Aqui está a dura verdade: a vida, com todas as suas dificuldades, não é uma coincidência. Não são apenas testes aleatórios ou castigos que você tem que suportar. Essas lutas têm um propósito, e é isso que muitas vezes ignoramos, principalmente quando estamos tão focados na dor e no sofrimento. O que você não percebe é que as suas maiores batalhas estão sendo usadas para te preparar para algo que você nunca imaginou. Elas não são apenas obstáculos para a sua queda, mas fundamentos para a sua construção. Eu sei que pode ser difícil ver isso, mas lembre-se do que diz a palavra em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não importa o que você esteja enfrentando neste momento, tudo tem um propósito maior. Mesmo as lutas mais difíceis, as que parecem esmagar seu espírito, estão sendo usadas por Deus para te fortalecer, para te moldar, para te preparar para o que está por vir. Agora, o que acontece quando você começa a ver suas lutas dessa forma? A perspectiva muda completamente. Em vez de ver cada batalha como uma perda, você começa a vê-las como oportunidades. O Espírito Santo começa a te ensinar a olhar para os momentos difíceis e entender que eles não são o fim, mas uma oportunidade de crescimento. Quando você se rende ao Espírito, ele te dá uma nova visão. Ele começa a te mostrar como cada dificuldade é uma chance de ser mais forte, mais sábio, mais preparado para os planos de Deus. Ele transforma o seu sofrimento em crescimento. Mas aqui está a virada que vai mudar tudo para você. As batalhas que você tem enfrentado não são apenas sobre você. Quando você se rende ao Espírito Santo e começa a ver as suas dificuldades de forma diferente, você começa a entender que o que você está passando não é só para te moldar, mas para te usar como instrumento de Deus. A vida não é sobre você lutar sozinho e não é sobre você apenas alcançar a vitória para si mesmo. As lutas que você enfrenta, as batalhas espirituais, as dores emocionais, tudo isso está sendo usado para te capacitar a ajudar outros.
Eu sei que você pode estar pensando, mas eu estou tão quebrado, tão cansado, como posso ser usado para ajudar alguém? E é aí que está a beleza da obra do Espírito Santo. Ele usa os quebrados para curar os outros, usa os fracos para fortalecer os outros, usa as feridas para trazer cura ao mundo. As lutas que você está enfrentando não são um acidente. Elas têm um propósito eterno, e quando você permitir que o Espírito Santo guie o seu caminho, ele vai te usar de formas que você nem consegue imaginar. Você já se sentiu como se estivesse sendo quebrado? Como se suas forças estivessem se esgotando e tudo o que você queria era um descanso? Mas a verdade é que quando o Espírito Santo entra nas suas lutas, ele não apenas te dá forças para aguentar, ele usa essas batalhas para te levantar. As suas quedas não são o fim, elas são apenas uma preparação para a vitória. As suas feridas não são apenas dores a serem esquecidas, elas são testemunhos de que Deus te trouxe até aqui e Ele vai te levar ainda mais longe. Então, aqui está o que você precisa entender. As lutas que você enfrenta hoje são as armas de Deus para o seu futuro. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. E se você se render ao Espírito Santo, Ele vai transformar cada pedaço de dor em uma ferramenta para te moldar, para te fortalecer e para te usar de maneiras que você nunca imaginou. Não desista agora. Sua luta não é o fim, é apenas o começo daquilo que Deus quer fazer em sua vida. Se você puder começar a ver as suas lutas dessa maneira, vai perceber algo poderoso. Você não está lutando por algo perdido, você está lutando por algo eterno. E ao permitir que o Espírito Santo guie suas batalhas, você vai ver que ele não só vai te capacitar para vencer, mas ele vai te capacitar para conquistar de uma maneira sobrenatural. E o mais incrível é que enquanto você avança, ele vai usar as suas vitórias para ajudar a libertar outros que estão enfrentando o que você já enfrentou. Essa é a verdadeira vitória do Espírito Santo em sua vida. Parabéns por ter assistido até o final. Você acaba de dar um passo significativo em sua jornada espiritual ao buscar sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. É inspirador ver pessoas como você que estão dispostas a se aprofundar nas verdades transformadoras que Deus tem para nós. Que esse conteúdo tenha tocado seu coração e fortalecido sua fé. Agora, se você sentiu que essa mensagem foi para você, deixe um comentário abaixo. E se você não souber o que escrever, comente apenas: "Sou grato a Deus". Isso nos ajuda a saber quem ficou até o final e quem está realmente buscando aplicar esses ensinamentos na vida diária. E se você ainda não se inscreveu, aproveite a oportunidade agora e se inscreva no canal. Dessa forma, você continuará recebendo mensagens edificantes como essa e será fortalecido em sua caminhada com Deus. E para aqueles que sentirem no coração de contribuir mais ativamente com o canal, considerem se tornar membros. Sua contribuição vai ajudar a levar mais palavras de fé e transformação a outras pessoas. Ao final deste vídeo, vamos deixar 2 vídeos recomendados com reflexões cristãs que podem continuar a fortalecer sua caminhada espiritual. Não perca! Esses vídeos foram feitos especialmente para você que busca um relacionamento mais profundo com Deus. Obrigado por estar conosco até aqui. Que o Espírito Santo continue a guiá-lo e fortalecer sua fé. Até o próximo vídeo.